Dia, eu sou Gustavo Acioli e esse é o Coro na Quarentena. Todo sábado às 11 da manhã eu tô aqui no Instagram Coro na Quarentena fazendo entrevistas. Quem quiser reassistir as entrevistas, já tô na minha 25ª, sei lá, 26ª entrevista. Quem quiser reassistir, conhecer, visitar as anteriores, elas estão agora disponíveis no YouTube, no meu canal Gustavo Acioli, mas as entrevistas inéditas somente aqui no Coro na Quarentena, todo sábado às 11 da manhã. Durante a semana, quem perder sábado às 11 da manhã pode vir aqui para procurar. E mais tarde é que eu vou colocar a entrevista no YouTube. Então, quem quiser assistir a entrevista novinha, vem aqui no Coro na Quarentena. Lembrando que o Coro na Quarentena é uma página coletiva, onde artistas, pessoas da cultura, da academia, do pensamento, enfim, essas pessoas se uniram há um ano já, bem no início de toda essa nossa crise sanitária. As pessoas se uniram lá no início desse problema todo para fazer essa página coletiva, para se mobilizar, para continuar trabalhando, para continuar produzindo ideias, para continuar se encontrando e também para ajudar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade nesse momento. Então eu estou enrolado aqui. Achei. Eu estou tentando me conectar aqui através do computador para poder ver a participação de vocês. Eu tento ler ao longo da entrevista o que vocês estão falando e perguntando, eventualmente perguntando. E algumas vezes eu consigo encaixar a pergunta durante a entrevista. Então, fiquem à vontade. Eu estou aqui fazendo eu mesmo um post agora para deixar marcado aqui qual é a entrevista de hoje. Vou fixar aqui o post. Vou fazer isso, fixei. Para quem entrar na live, sim, sem saber o que está acontecendo, ficar sabendo logo de cara, sem ter que ficar perguntando para alguém. E agora, a Aline Rochedo, cadê? Vou convidar para se juntar hoje. Ela é jornalista, antropóloga, doutora, amiga de Aline Rochedo. Oi, tudo bom? Vocês Tudo estão me ouvindo bom? bem? Estou ouvindo bem. Tá com retorno aí. Tá, o que eu tenho que fazer aqui para tirar esse retorno? Deixa eu botar meu. Você. Botar meu. Vou ter que botar com o fone mesmo, não tem jeito. Melhorou um pouquinho? Melhorou bastante. Tá. Tudo bom? E aí? Ai, tudo, e você? Ótimo, tudo ótimo. Olha, Aline, eu estava vendo aqui, fazendo o scout aqui dos entrevistados. Eu não tenho certeza agora se você é a 25ª, 26ª entrevistada. Mas você é a primeira doutora, sabia? Que aparece aqui no elenco. Acho que deu agora. Foi. Foi. Tá.
O problema é conexão, né? Mas diga, então eu sou doutora, tá? Eu fiquei até nervoso, pô, de fazer essa entrevista, de saber o que falar, o que perguntar. Deu uma quedinha aqui na conexão. Diga, eu não te ouvi agora. Tá me ouvindo bem? Agora sim, acho que reconectou. Então, Aline, uma curiosidade. É, a carreira de jornalista, ela é um funil muito estreito, né? Assim, quando a gente pensa nos veículos de maior visibilidade, né? Assim, são poucos veículos e as pessoas normalmente ficam muitos anos nas suas cadeiras, né? Nos seus lugares assim. Então, as universidades vão botando jornalista no mercado, mas na verdade tem espaço para muito pouca gente, né? E você tava muito bem posicionada. Você era uma jornalista que estava num lugar assim já bastante difícil de conquistar e numa plataforma assim para galgar saltos mais altos. Como é que é esse momento da tua carreira? Como é que foi essa parte da tua vida e a mudança que você fez para a antropologia? Ai, Gustavo, essa tua pergunta é incrível, é super boa, porque agora eu vou poder falar assim, tem uma coisa que eu estava lendo agora pela manhã, um artigo da Brenda Kuta, que foi diretora da Abril e tudo mais. É assim, quando eu comecei lá em 92, a faculdade, era um momento de muita crise também no jornalismo em termos de salários, né? Já tinha essa perspectiva assim, de ser que salários eram muito baixos e tal. Isso aqui em Porto Alegre, né? Porque eu fiz na PUC. Mas mesmo assim ainda tinha um certo glamour, um certo sonho, né? E tinha muito veículo. E, bom, o mercado era São Paulo. São Paulo e depois Rio, Brasília, mas era isso, né? Era sair de Porto Alegre, mas eu estava em Porto Alegre. E aí comecei, fiz a faculdade na PUC, e a PUC tem alguns professores, tinha alguns professores que estavam no mercado naquela época, e naquela época também, nos anos 90, não tinha tanto doutor, né, tanto curso não era exigido isso das universidades, até mestrados, os professores não tinham. Então não tinha, assim, aquele incentivo, pelo menos no meio que eu estava, de fazer uma carreira de pós-graduação. A questão era entrar no mercado, e era o que eu queria. E quando eu saí da faculdade, eu já, por indicação de professores da parte gráfica, né, que eu entrei como diagramadora, um me indicou no Correio do Povo, que ele trabalhava lá, né, tinha uma vaga, e depois, assim, então logo eu me formei, eu me formei, o outro professor acabou, que era o chefe da Zero Hora, acabou me chamando para lá, mas eu fiquei pouco tempo, em seguida eu estava fazendo edição de capa e contracapa, fazendo texto, tinha o quê? 24 anos, 25 anos, era realmente muito. Era uma menina. Depois na economia, como repórter e subeditora. E aí, em 2000, resolvi ir para São Paulo, porque tinha a bolha da internet, tinha a internet. Né? Começando ali os portais e tudo mais. Então, faltava gente no mercado. Ali eles estavam contratando pelo dobro do que tu ganhava, sem perguntar quanto tu ganhava. Então, para o pessoal de São Paulo, ficava mais caro do que levar gente do Sul, por exemplo. Era mais fácil descobrir o meu salário aqui, que era baixinho, né? Mas que tinha um glamour da empresa, que era uma grande empresa. E eu fui, então, para São Paulo em uma semana, 2 semanas. Eu tinha recebido o convite de trabalhar na Caras, que era onde uma amiga minha tinha trabalhado e tal. E aí me avisou que tinha uma vaga para repórter internacional. Eles estavam com dificuldade para preencher aquela vaga, porque precisava falar inglês. E todo mundo fala inglês até ter que falar, né? Então, como não conseguia, as pessoas nunca ficavam, aí eu acabei entrando, mas em seguida já me chamaram na Editora Globo, porque estavam abrindo a revista Quem, então ficou, aí a Caras cobriu isso assim, em menos de um mês, e eu tive duas chefes que saíram também, porque o mercado estava muito aquecido, e eu estava saindo também, aí cobriram e, sei lá, eu sei que em menos de um ano eu estava com 100% do salário a mais daquele que eu tinha ido para lá. Foi muito, muito, muito rápido. Né? E eu fui ficando na Caras, que foi uma experiência maravilhosa. Conheci muita gente, tive muitas experiências, foi muito bacana. E depois saí
para fazer freelance, né? Porque eram muitas revistas, por exemplo, da Editora Abril. E sempre tinha trabalho. Era muito trabalho. E como as pessoas tinham ido para a internet, ali por 99, 2000, a bolha vai estourar uns 2 anos depois, então as pessoas são jogadas no mercado de novo. Os salários Aline, delas baixam e os novos. o teu som tá difícil de escutar. Peraí. Peraí, só um pouquinho. Tá melhor esse? Melhorou. Tá. Melhorou Então, era bastante. assim, no início dos anos 2000 tinha essa questão, isso é o que eu quero chegar, sabe? Que tinha a internet a mil, os salários super altos, né? Tinha um mercado muito bacana e que daqui a pouco a bolha explodiu. Quem estava em revista, e que era o meu caso, acabou ficando, né? E o pessoal da internet, os salários começaram a baixar. Isso lá em 2004, 2005, por aí. Mas eu fazia muito freela. Em 2007 eu resolvi voltar para Porto Alegre, porque lá os freelas começaram a ficar mais escassos. Já estava dando sinais no mercado editorial de que as revistas elas estavam diminuindo, né? E que já estava dando uma virada. E a gente já conseguia observar. Quem estava afim de observar, observava. Quem não estava afim, ficou fazendo aquilo. Foi por isso que eu saí, porque naquela época, quando a gente veio para Porto Alegre, ainda trabalhando para São Paulo, para o mercado de São Paulo. A gente ficava aqui, escrevia as revistas daqui, as matérias, entrevistava gente de Brasília, de São Paulo, do Rio, que era o que a gente começou a fazer já em São Paulo, né? A gente não saía mais e trabalhava em home office desde aquela época. E aí a gente acabou vindo para Porto Alegre e eu resolvi fazer o vestibular para Ciências Sociais, que era uma coisa assim, que eu achava interessante e tal, mas o meu objetivo era fazer o mestrado na antropologia, mas eu tinha que conhecer aquele mercado. E eu sabendo que eu vindo de uma revista como a Caras, né, que eu fiquei entre 2000 e 2004, mas ficou uma marca assim que eu acho até pitoresca, engraçado, e eu mesma brinco com isso tudo, mas que foi uma escola para mim, foi muito bom. Eu entrei nas Ciências Sociais na graduação para conhecer esse mundo lá dentro, porque era um outro mundo, para ver se fazia sentido para mim. E nesse meio tempo, a minha ex-diretora da Caras me chamou para São Paulo de novo, né? Era um salário de 5 dígitos, aí eu fui para ficar 2 anos para fazer a revista Ola. Não dava para não ir. Então, que era para juntar mais uma grana, eu disse, olha, eu fico 2 anos, volto para Porto Alegre, eu e o Leandro, nós dois fomos. Era uma oportunidade muito boa. E a gente volta para Porto Alegre e aí eu faço o mestrado em antropologia e o Leandro entrou na engenharia civil, né? Na O Leandro graduação. também é jornalista, né? Pra gente deixar bem Também é claro. jornalista. Meu companheiro também é jornalista e ele entrou na engenharia civil porque a gente percebeu que tinha essa virada. Não somos assim videntes, muita gente percebeu e começou a se reinventar. Eu, honestamente, adoro fazer revista. Sim. Adoro mesmo. E era revista de papel, ou seja, eu sou bem obsoleta, né? Eu gostava de papel, do cheiro, das cores, do trabalho em equipe, que é uma coisa assim que eu sinto muita falta, muita falta. A gente não encontra esse tipo de trabalho em equipe. O pessoal do cinema também trabalha muito em equipe. E a gente sabe, né, como é importante trabalhar em equipe e tudo mais. E na universidade não tem E, muito isso. É um e o pouco mais limite cada um por físico si. também, né, Aline? A revista tem um limite físico para o texto, para a Sim. manchete, para tudo, né? Que é estimulante por um certo aspecto também, né? É maravilhoso, porque você tem que escrever 40 palavras, você escreve 40 palavras. Sabe assim? Você escolhe a foto, tem que ser tal foto, tem que colocar em tal lugar para poder chamar o leitor. É uma coisa tão apaixonante para quem trabalhou com isso, assim, gostava, que era o meu caso. Mas enfim, né? A gente já conseguia enxergar que as revistas estavam acabando. De fato, a editora Abril, que era a grande editora, podem criticar, podem jogar pedra, pode dizer o que for, mas todo mundo passou, muita gente aqui, pelo menos da nossa geração, tem uma história com a Abril, né? Com Sim. alguma das revistas, com alguma lembrança, com alguma coisa. Então era muito gostoso trabalhar para eles. Pagavam super bem, né? Era bem interessante. Mas aí a gente vai para antropologia, fiz o mestrado aqui em Porto Alegre na URGS.
e depois emendei no doutorado. E terminei o doutorado agora dia 30 de março, numa situação muito complicada para a academia, ou seja, assim, né, eu entrei, tive que me reinventar, mas acabei entrando numa outra coisa que também é muito incerta. Tá, mas deixa eu voltar um pouquinho. Tá, É, volta. você podia ter feito história, podia ter feito economia, podia ter feito, sei lá. Por que você escolheu as ciências sociais e por que você já tinha antropologia em mente já Tá, desde o início? bárbaro. Antropologia, porque quando eu era adolescente, né, entre o colégio e a faculdade, eu fui para os Estados Unidos fazer um intercâmbio e fiquei no Dakota do Norte, numa casa de uma família, passei um ano. E de tempos em tempos, acho que a cada 2 meses, os intercambistas se encontravam com uma antropóloga para conversar sobre o choque cultural, sobre as nossas angústias, para a gente contar o que estava acontecendo, como é que a gente estava se sentindo. E ela fazia previsões, assim, geniais, né? De como que os 2 primeiros meses seriam de encantamento, depois a gente entraria num momento, assim, mais, né, nostálgico, e naquela época não tinha e-mail, então ela falava assim, quando vocês forem escrever cartas, escrevam as cartas de vocês e guardem 2 dias antes de mandar, porque vocês vão estar muito, em geral, escreve muito melancólico. E só que 2 dias depois, você está super bem, né? Ou no dia seguinte, ou 10 minutos depois, você está super bem depois que você escreveu a carta. E essa carta vai chegar daqui a 10 dias no Brasil e a família vai ficar preocupada. Enquanto vocês já estão numa outra. Tá? Então tinha coisas que ela ia falando, assim, que eu nunca me esqueci. Tinha muitas, muitas coisas que ela falava das histórias dos cachorros tomarem água em vaso sanitário, né? Que a gente vê aí bastante, que era uma coisa meio chocante, né? Para quem, pelo menos para mim, era, né? Tinha vários detalhezinhos das casas que ela ia contando, né? Porque o cachorro toma água do vaso sanitário e depois lambia a cara das pessoas. Isso acontecia na casa que eu estava, pelo menos isso era muito comum acontecer, assim, né? Ou lavavam o cabelo na pia da cozinha. Ela falava essas coisas pra gente, né? Então a gente foi preparado e eu achei aquilo genial. Genial. Então eu queria voltar assim, eu pensava, vou ser antropóloga. Quando eu cheguei aqui para fazer o vestibular, eu vi que para fazer antropologia tinha que fazer ciências sociais. E aí eu perguntava, tá, mas eu não entendia direito o que era tal das ciências sociais. Você vai ser professora. Eu disse, não, eu não quero, não é isso exatamente que eu queria, né? E o jornalismo tinha essa possibilidade de contar histórias de pessoas. E Sim. aí, então foi e também quando eu vou para antropologia, por isso que essa tua pergunta é genial, porque eu vou atrás das histórias das pessoas, que é o que eu já não estava mais conseguindo fazer no jornalismo, né? Mas era um tipo de jornalismo que você fazia também, né? Que foi o que eu Você sempre trabalhava em quis fazer. veículos que eram voltados para pessoas, né? Você não Sim, estava no sim, jornalismo de notícias, de grandes fatos, tal. não, não, eu até tive mais próxima disso quando eu estava na Zero Hora no Jornal Diário, que eu estava na economia. Então aí deu a crise dos tigres asiáticos, né? Peguei alguns acidentes aéreos, algumas coisas assim que entrava na força-tarefa e tudo mais. Mas não era o que me dava prazer. O que me dá prazer é entrevistar pessoas, é contar essas histórias, é pensar sobre as relações humanas, é pensar sobre, né, é isso que me dá prazer. Estar com gente e tentar entender, né, a complexidade dessas pessoas todas e as nossas próprias, né, as ambiguidades. É isso que me motiva. E aí eu fiz essa tese, conversando com E um como é monte que de foi gente. esse choque cultural de sair do mercado, de sair ali da lida, e voltar para o banco acadêmico, voltar a ser aluna, voltar a conviver passar a conviver com uma geração mais nova que você como aluna, né? E ser, de uma certa maneira, de novo enquadrada pela academia, né? Com as normas e com os rigores da academia. Aí foi uma estratégia, né, assim, de entrar na Faculdade das Ciências Sociais. Eu entrei em 2008, que foi, pelo menos aqui na URGS, foi o primeiro ano das ações afirmativas também. Então foi uma experiência muito, muito interessante. Eu peguei essa transição. Então eu sempre estava, eu acho que eu estava sempre num laboratório, né? Tentando entender aquele mundo, assim. E
Eu achei que para mim era importante, e foi por isso que eu acabei concluindo a graduação também, porque todo esse início na graduação foi uma forma de eu entender de novo outras hierarquias, porque eu vinha de cargos de chefia, né? E eu fui um inferno, assim, trabalho em grupo nos primeiros no primeiro semestre, né? Porque eu montava todo um cronograma para a gente terminar os trabalhos em grupo e as pessoas não me obedeciam, né? Então foi uma transformação interna também minha, e eu sou super mandona, né? Já era antes. E eu espero não ter traumatizado ninguém, mas eu aprendi muito, sabe, Gustavo? Foi uma coisa, assim, impressionante. Eu esquecia a idade que eu tinha, esquecia tudo. Eu gosto muito de estar com a gurizada, eu aprendo muito com eles. Eu tenho muitos amigos que têm 20 anos a menos do que eu. Mas eu também não sinto essa diferença, não sei se eles sentem, mas eu não sinto. Eu gosto de estar com eles. E a história, eu acho que os professores eu sentia um pouquinho mais de resistência, né? Porque tinha uma pessoa mais velha, e quando descobriam que era jornalista, assim, também davam uns passos para trás, então para mim foi um pouquinho difícil. Eu senti assim, isso tem, né? E tem uma questão que eu fui me dando conta aos poucos, que, que eu também sou uma minoria na universidade, né? Ainda que branca e privilegiada e tudo mais, mas que sim, tem uma minoria. Tem outras pessoas que têm outras situações e que também têm mais idade. E que é tudo é pensado para o jovem, para o jovem, para o jovem, né? Então, essas pessoas mais velhas, elas se sentem Uhum. deslocadas. E eu fui estagiária em algumas disciplinas também, quando eu estava na pós, né? Em disciplinas da graduação, em que tinha pessoas que era a sua primeira graduação, mas eram pessoas muito mais velhas, ou então que já estavam na segunda graduação, e que tinham eu conseguia já observar um certo incômodo, um sentimento de inadequação eventual, assim, ou isso ficava muito. Então eu tentava, enquanto estagiária, né, tratar e trazer essas pessoas, porque eu me sentia muito deslocada, mas mais em relação aos professores e seus estagiários, né? Com os colegas, jamais. Com os Uhum. colegas eles eram assim, muito bacanas até. Tinha situações que a gente ria muito. No primeiro dia que eu entrava em sala de aula, que eles estavam zoando, daqui a pouco sentavam, né? Eu dizia, eu não sou a prof, eu sou colega, sabe? Era uma delícia, era muito divertido. E em seguida a gente já estava de boas. Mas foi um processo bem interessante e muito rico de aprendizado também, de conviver com outras gerações. Eu acho que não sei, para mim foi maravilhoso, foi bom mesmo. Eu gostei muito de E fazer a graduação, mas é claro, né? É claro que tem coisas que você fica. Eu não sei se hoje eu conseguiria, né? Mas lá em 2008, né, que eu era bem mais jovem, eu acho que valeu. Eu acho que valeu. Hoje eu acho que eu não sei se eu teria tanta paciência. E uma coisa interessante, eu imagino que tem alguns cursos, e eu acho que a antropologia deve ser um desses, que o tempo de vida só ajuda você a estar pronto para fazer aquilo ali, né? Que assim, talvez fosse melhor para algumas pessoas, em vez de saírem direto da escola para fazer antropologia, vou dizer, ter alguma coisa anterior para ter essa base, né? Assim, você só trouxe coisas, né? Para você tem que ter visto gente antes para poder ter um olhar para gente, né? Tem que ter circulado, né? Ou não? Estou exagerando. Eu acho que a gente tem sim e não, porque tem um frescor no olhar deles. Mas a Ah, gente traz sim. muito vício. A gente traz muito vício. Eu tenho muitos vícios do jornalismo e mesmo de questões geracionais. Então, tem coisas que, para mim, que estão no meu vocabulário, e que hoje eles já não usam. E, e isso eu vou aprendendo muito com eles, sabe? Assim, eu começo a escutar e depois eu volto para os meios da minha geração e eu percebo. Mas assim, ó, eu não tenho dúvida de que pelo menos para as minhas pesquisas que eu faço, para os meus interesses de pesquisa, essa vivência anterior, ela facilitou muito. É como eu falei na tese, não sei se você chegou a ler essas partes da tese, assim, mas que tem Sim. uma vida prévia ali, né, que faz sentido para entrar para fazer essa pesquisa que eu fiz. Outra pessoa fazendo esse tema faria uma outra coisa completamente diferente.
na área das humanidades, eu acho assim, que dá para... O legal é isso, dá para entrar das duas maneiras. Dá para entrar com um pouquinho menos de experiência. O problema todo que eu vejo é a questão da formação de competências, né? Que, por exemplo, eu sinto falta, eu sei que faz falta na antropologia, nas ciências sociais, pelo menos, na parte mais da graduação, alguma coisa de redação. A gente escreve muito pouco. E isso é algo que é da profissão, né? No fim das contas. Então, mas é uma questão de currículo mesmo. Eu acho que tinha que ter alguma coisa que estimulasse um pouquinho, porque a gente lê muito. Sim. Mas a gente escreve pouco e quando eu fui assistente, as disciplinas que eu fui assistente foram as de escrita etnográfica, né? E isso a gente percebia bastante nos textos. Agora, quando eles começavam a escrever, a gurizada os alunos, eram textos, era uma questão mesmo de começar. Mas tem as travas da escrita, essa é uma grande questão, tanto na pós-graduação quanto na graduação. Eu acho que podiam... E aí isso, claro, que como eu trouxe do jornalismo, a escrita é uma coisa que a gente consegue discorrer mais, né? Consegue andar um pouquinho mais. Mas não é por falta de capacidade, é uma questão de treino mesmo, né? Da estiva mesmo, né? O jornalista Exato. A gente da senta e estiva, escreve. né? A gente senta e escreve. Tem o prazo, então a gente senta e escreve. Agora não tem prazo, a gente também... Pode gostar, não gostar, pode, né, do assunto, pode não gostar do que está fazendo também, que tem que entregar do mesmo jeito, né? Tem uma coisa assim, né? E tem tamanho certo, e entrega e pronto, né? E às vezes tu é ghostwriter também, e às vezes né? Eu fiz muita coluna para outras pessoas, que outras pessoas assinavam. Né? E algumas delas você tinha que escrever nada daquilo que você acreditar, você escreveu o oposto. Eu estou escrevendo tudo exatamente como eu não penso, que eu sei que é como essa pessoa pensa. E daí ela vai lá e assina. Né? Que era uma coisa... Isso é muito comum de ter ghostwriter para presidente de empresa, médicos, né? Quando você tem que fazer um texto para publicar numa revista. Você entrevista a pessoa, aí você faz um texto usando as palavras dela e tal, você pega ali, e aí você faz a coluna e ela assina. É quase dramaturgia, né? Quase literatura, né? Quase, né? O Chico fala, né, no Budapeste, a história dos ghostwriters. Mas, assim, a gente vai tendo um jeito de trabalhar com o texto que é múltiplo, né? E o texto acadêmico, ele é um outro texto, e mesmo o texto acadêmico, ele é muito pouco, ele não é trabalhado como, né, Sim. a técnica dele, a estrutura dele, isso não... É muito, muito raro você ter, e também, às vezes, é um semestre e é pouquinha coisa. Então, assim, o que eu estava falando é para o mercado de trabalho, por exemplo, né, que não a academia, porque a gente também pode atuar em outros lugares. Tem a Annelise que está por aqui agora, ela está num projeto da ONU, você pode trabalhar em outros, em algumas, a parte de demarcação, né, e de laudos técnicos e tudo mais. Laudos até eles fazem muito bem, quem faz essas disciplinas. Mas a questão das competências para trabalhar em outras coisas que não na academia. E hoje isso seria uma coisa extremamente importante, né? Porque com a academia sem ter vaga para as pessoas, né? E sem ter concurso à vista e tudo mais, quer dizer, você faz o quê? Você termina esse curso e faz o quê? Aí você vai é uma coisa assim, eu acho que desenvolver um pouquinho mais umas habilidades de mercado, e aí é uma coisa que, né, vamos jogar pedra e tudo mais, mas azar, para as pessoas trabalharem. Né? Isso é necessário. Agora, você acha que isso que você está falando da própria qualidade de escrita dentro da academia, dos textos acadêmicos, tem a ver assim com a nossa cultura brasileira, assim, com a nossa escola e a nossa cultura de um modo geral, não ser uma cultura geradora de leitores desde muito cedo? Então,
a relação com o texto ela fica muito utilitarista, né? Não é alguém que tem uma bagagem de leitura, de literatura e um gosto, um sabor pela palavra criada desde a infância, vamos dizer, que chega ali e se vê diante da tarefa de escrever um texto acadêmico. É uma pessoa que tem uma relação técnica, utilitária com o texto acadêmico, sem ter toda essa vida literária de leitor antes, né? Será que tem a ver? Eu não sei se isso... Talvez tenha, talvez tenha. O que eu vejo aqui... Tem uma coisa nos Estados Unidos que eles têm na escola, eles têm escrita criativa, tem várias disciplinas. Isso já tinha lá em... Quando é que eu fiz o meu intercâmbio? 91. Isso já tinha lá. Escrevem muito, né? Escrevem muito aqui, né, na escola. Eu mesma escrevia pra caramba quando eu estava aí na escola. E aqui também se escreve muito pouco, né? Eu acho que já... Você faz a redação, né? Você faz a redação já formatada pro Enem, agora no caso, uma vez por semana, se tanto, né? E se escreve as respostas discursivas das provas. É o que se escreve, né? Até a escola que eu fiz, o colégio que eu fiz no segundo grau, a gente escrevia um livro no segundo ano. Você tinha um ano inteiro para escrever um livro. Mas o que acontece também, o que me parece acontecer também a escrita acadêmica é uma escrita, como tu disse, ela tem questões técnicas. Só que essas questões técnicas, elas não são tratadas como questões técnicas, elas não são ensinadas... A gente percebe que tem muitas regras, né, que nem todo mundo conhece. Uhum. E essas regras não tão escritas, assim, né? O texto acadêmico tem... Não, você aprende lendo, né? Para ver como é que faz. E a gente vê muita embromação, muita enrolação, né? Que quem não domina, como tu disse, quem não está dominando a própria gramática não consegue fazer algumas ligações e algumas possibilidades de construção de frases ou né, começa a usar, não sabe nem usar o mas, o todavia, não tem a intimidade com o dicionário, né, não gosta de chegar perto do dicionário, isso que é uma coisa mais gostosa do que um dicionário, assim, eu gosto de me sentir estúpida e não saber qual é uma palavra e tudo mais, eu vou ali no dicionário e eu descubro que ela não significa só uma coisa, ela significa umas 10 coisas e até um perigo, né, porque senão eu passo um dia inteiro no dicionário, aí eu vejo a palavra seguinte, aí eu quero ver a palavra seguinte e a gente percebe que essa vontade de ficar íntimo, né, do dicionário ou mesmo de uma gramática, eu adoro descobrir. Às vezes eu me lembro que tem uma crase que eu nunca uso, deixa eu usar essa crase aqui, porque é uma crase legal, assim, aí vai usar corretamente, né, não ficar jogando crase em qualquer lugar. Mas alguns recursos da língua, porque a língua, eu tenho um encantamento também pela leitura. Aliás, esse encantamento pela leitura, em casa, acho que a mãe não era muito de ler, porque ela tinha também 3 filhos, né? Era separada e dando diretora de colégio e tudo mais, então eu não via muito essa... Mas o que eu via muito era do outro lado da rua, que era a casa da Lara, que é a tua companheira, né? E ali, eu tive muito estímulo dessa casa aí, da Lara, da Dati, do Tio Costa e tudo mais. Então, essa leitura, desde criança, ela faz uma diferença tremenda, né, para esse encantamento com as palavras. E de escrita também, a gente redigia, a gente escrevia, a gente brincava de escrever. Escrever era uma brincadeira. Porque são muitos caminhos, né? A língua tem muitos caminhos para você dizer a mesma coisa, né? Você tem que pensar em quem está lendo, né? Um livro que mudou a minha vida foi o Comunicação em Prosa Moderna, do Otto Garcia, em que ele faz análise sintática ele analisa os estilos literários a partir da análise sintática de oração subordinada e oração coordenada. E daí você vê com tanta clareza como se escreve, como pode ficar mais claro de um jeito, ou fica mais claro ao mesmo tempo, fica muito simples, então você tem que, de outro jeito, dar uma
rebuscada, se você quer esconder um pouquinho, se você quer revelar mais, né? Você começa a brincar com os caminhos das frases, né? É. Deve ser tipo uma programação de computador. Mas tu sabe que eu tô fazendo, sabe, Gustavo, eu tô fazendo agora, então, eu tô falando bastante de escrita porque eu tô muito imersa nisso, eu tô fazendo umas Eu oficinas de sei, escrita você está fazendo uma etnográfica. oficina, né? Então, o que está acontecendo é isso. Eu via muita oficina de poesia, oficina de ficção, esse tipo de coisa, mas eu não via as oficinas de escrita etnográfica, que é para fazer as etnografias, né? E eu comecei a ler muito sobre isso também. E faço alguns exercícios desses de tentar escrever outras coisas, de outras maneiras e tudo mais, e chamando atenção justamente para essas possibilidades de escrita que são que conhecer, eu não digo nem dominar, mas conhecer, saber que é possível, é o que te abre um caminho tremendo para tu tomar consciência da tua própria escrita, da forma como os outros escrevem. Eu acho que depois que tu leu esse livro, tu nunca mais leu ou escreveu da mesma maneira, né? Isso começou a te habitar e te fazer companhia quando tu senta para escrever, ou para, inclusive para ler. Tu começa a identificar. Porque as leituras são muitas possíveis. Se você lê um romance, às vezes, para entrar na história, você lê um romance para revisão, né, dependendo do objetivo. E eu gosto muito de pegar um romance, depois que eu já li, já conheci a história e tudo mais, e ficar vendo como é que o autor resolveu as frases, como é que ele resolveu os personagens, como é que ele Claro. sempre começa, qual é a estrutura dele. E daí você fica brincando. E é justamente isso, tem uma dimensão lúdica e prazerosa que é E a gente, essencial. e a gente tem o hino nacional, né, que é uma maluquice que só análise sintática, assim, análise da estrutura das frases do hino nacional já te mostra o que a língua é capaz de fazer, né? Que não dá nem para entender do que o cara tá falando, pô. Sim, eu fiquei anos sem saber quem era o tal do herói cobrado retumbante. Eu não sabia que herói é esse. Que herói é esse? Ai, retumbante ainda por cima. Diga. Agora me conta como é que você escolheu o teu caminho na antropologia, como é que você escolheu o teu objeto de estudo, porque é uma coisa a qual você vai ficar atada durante anos, né? Até entregar a tese, até, né? O caminho, assim, tem uma escolha difícil de fazer, né? É, a história foi a seguinte, né? Eu entrei porque eu estava encantada assim com algumas possibilidades de a antropologia tem a tradição de trabalhar com populações tradicionais, né? Ou vulneráveis e tudo mais. E tem poucos trabalhos, agora já tem bastante, assim, mas quando eu comecei, não tinha tanto trabalho sobre camadas médias e altas. Só que como eu já vinha de uma situação de São Paulo, que eu sempre trabalhei com pessoas, né, achava aquilo tudo muito estranho e tudo mais. Nós já tinha um laboratório ali, mas eu não queria ficar ali. Eu queria fazer uma outra coisa aplicada, mais útil, né? Mais nobre para. E aí eu ficava pensando em outras coisas. Só que quando eu via, eu tinha um certo conhecimento desse mundo de camadas médias e altas, por vivência mesmo, né? E aí entra aquilo que tu falou da vivência anterior, que acabava me jogando e porque eu transito muito bem nesse mundo, né? E eu resolvi aproveitar, bom, então fazer disso o meu diferencial. E porque a maior parte dos trabalhos não são por aí, né? E aí eu comecei a prestar muita atenção nos objetos, né? Nas coisas, nos artefatos, nas relações entre humanos e as coisas do cotidiano, desse mundo material que nos cerca. E fui direcionando, então, as minhas pesquisas. Deu uma travada aqui para mim. E- e-
Alô, travou, foi isso? Aline, você vai voltar? Vamos ver aqui como é que está a situação. Convidei a Aline de novo. Voltei? Voltou, voltou. Oh, queridos. Desculpa. Tranquilo. Onde é que eu tava falando das relações entre pessoas e coisas, né? Aham. Objetos. Eu fui me percebendo também uma pessoa que tem uma relação especial com essas lembranças de objetos, com esse mundo material, e aí eu comecei a partir para essas relações de afeto com as coisas. E aí caí nas joias de família, né? Que eram uma coisa que eu estava muito interessada, que foi me despertando a partir das leituras antropológicas, e foi justamente dos clássicos, lendo os clássicos e vendo como que as populações tradicionais se relacionam com os objetos, com as coisas, né? Relações sagradas e tudo mais, e percebendo isso no cotidiano e nas coisas das relações que as pessoas na minha volta, né, inclusive populações ocidentais, né, e urbanas e tudo mais, se relacionam com as coisas. Esse pensamento, essa forma de... E também pensando muito no sagrado, né? O que é sagrado para algumas pessoas, o que não é sagrado. Mas o sagrado não no sentido eclesiástico, Isso. assim, mas... Sagrado como uma que nem esses categoria livros, né? antropológica, né? Exato, exato. E aí as joias de família foi uma forma que eu comecei a me interessar e percebi que era possível pesquisar. E aí eu comecei a identificar a ancestralidade, né? Que É, é também um tema caro para a antropologia. eu achei interessantíssimo, assim, porque, por exemplo, eu sou neto e bisneto de pobre dos dois lados. Então, na minha família, dos dois lados, não tem esse joia de família. Ninguém passou nada para ninguém. Talvez, entendeu? Não existe essa vivência, né? E eu fiquei. Achei interessante ver como existem, como você conseguiu vieses diferentes de análise desse caso, né? Você pegou o assunto por vários caminhos diferentes, né? Uma coisa que a gente às vezes nem dá importância, assim, coisa lá da família da pessoa, tal, um objeto, tal, né? Mas como ele pode ser significativo, né? Pode ser significativo, e é uma coisa que toca muito, né? E pode provocar, inclusive, brigas, né, bem complicadas entre pessoas e rixas, mas eu acho que tem uma coisa que eu trabalho mais, eu resolvi, ao invés de ficar tanto nas rixas e nas brigas, ficar um pouquinho mais nas relações afetivas, né, qualitativas mesmo, da produção dessa ancestralidade. Eu, no primeiro momento, achei que eu ia tratar mais da... Ia ser um trabalho assim, meio programa vespertino, sabe? Das famílias se encontrando e brigando no sofá. Mas depois eu vi que não, que dava para ser e que valia muito mais a pena perceber, né, do ponto de vista antropológico, ao invés de entrar tanto nas brigas para não virar uma coluna policial ou sei lá, qualquer coisa assim, que podia ser um trabalho de... Falando sobre esses afetos, sobre essa vontade de pertencer, né, reivindicação de ancestralidade. Uma coisa interessante que você destaca logo de cara, claro, é que por joia ser uma coisa de mulher, essa transmissão, via de regra, normalmente é de uma linhagem feminina, né? De mãe para filha, de avó para neta, né? Uhum. Que vai pelo afeto, né? Que é a quem... não é que isso seja biológico, né? Não é que isso seja natural, mas é como as mulheres são produzidas, né? E tem uma forma de... É um tipo de feminino idealizado, né? Que vai passando. Mas existem joias masculinas, né? Como eu pontuo. E as joias, elas eram artefatos usados também por alguns, como eu também falo ali numa parte, ela não fala da historiografia da joalheria,
Mas ela mostra que tem um determinado momento em que a joia passa a ser algo só das mulheres, mais das mulheres, mas entrando nas famílias pelo bolso dos homens, né? E depois sendo repassada pelo afeto. E muita joia masculina sendo transformada em joia feminina, ou então passando para as mulheres, mas aí tem os momentos históricos, né, e sociais, as conjunturas que vão modificando um pouco essas relações, como os anéis de grau dos homens que começam a ser passados para as mulheres. Né, quando as mulheres se inserem no mercado de trabalho, né, quando as mulheres se inserem começam a fazer um curso que era masculino, né, os avós que deixam os anéis de formatura de direito para a neta bacharel em direito. Isso mostra, a gente consegue ver pelos movimentos das joias, além dos afetos, a gente consegue ver um monte de transformação social e atualização, né? Porque essas coisas elas vão se atualizando com as transformações sociais também, socioculturais. Mas uma coisa interessante assim que você fala que é uma joia que é como se fosse um bem inalienável da família, né? Que você fala do tabu de vender, que não é uma coisa de confiança, né? E deu um detalhe interessante é que você diz que normalmente os homens não são considerados de confiança também para essa guarda, né? Como é que é esse aspecto todo aí? Eu vi vários relatos, eu tive vários relatos e até conversei com vários homens que não percebiam a importância da joia de família da mesma maneira como as mulheres. Eles também eles não tinham os relatos, as narrativas com eles, né? Então, a joia de família é importante primeiro pontuar que não é sinônimo de joia, pelo menos, né, como a primeira frase desse trabalho, pelo menos não para esse trabalho, que são coisas que se acoplam à família. Elas não entram como joias de família. A gente percebe, ou é muito raro, elas em geral elas entram como um presente, né? Um presente que foi comprado, então passou por uma transação comercial, né? Teve ali a venda, né? A compra e a venda, uma troca, né, econômica. Ela entra e a partir dali ela pode ou não se tornar de família. Ela vai depender da performance e de narrativas e por onde ela vai seguir e do compromisso das pessoas, né, das tutoras, porque elas não são guardiãs, elas são tutoras, essas pessoas que têm que receber, guardar as histórias, cuidar, exibir de vez em quando, porque tem que mostrar, ou no corpo ou numa narrativa, né? Identificar a próxima tutora, uma pessoa, ela tem essa responsabilidade, e depois repassar para que a pessoa continue carregando essa joia. E o que acontece é que os homens, em geral, eles não seguem todo esse eles não incorporam essa arte, né, da tutela. E aí eu conversei com alguns homens que me diziam, tá, não, eu tenho uma joia de família, mas eu não sei a história. Quem sabe a história é minha tia. Então eu vou conversar com a minha tia e depois eu te conto. E depois eles não voltavam para contar. Eu não tinha esse compromisso, né? E as mulheres não, as mulheres faziam isso com... E aí a questão do tabu da venda, a questão do alienável e do inalienável, é interessante pensar assim, né? Porque a joia é algo que tem, a joia de família é algo que tem o valor venal e tem o valor simbólico. Então, ela Travou. e aí tá. E aí tem a tentação da venda. Isso. Essa é uma questão, Então, né? por isso que ela precisa. Essa é uma questão, né? E aí, por isso que ela precisa ter um tabu, algo que garanta, uma interdição que garanta. Então, bom, tem aquela famosa frase, né? A joia de família é uma coisa que não se vende, ou só se vende quando se está muito necessitado, as pessoas têm pena, fulano teve que vender, né? E aí tu tem que justificar. E aí, Gustavo, isso foi tão legal de pensar, na verdade, que eu comecei a pensar daí, foi quando caiu a ficha que eu podia pensar pelas interdições, né? O que não pode fazer com a joia de família, não o que tem que ser feito. E aí que eu fui chegando no tabu da venda, né? Da questão de ser algo que é inalienável, que não pode ser vendido nem dado, né, para qualquer pessoa, em qualquer situação, que não está nessa linhagem ou que não tá nessa ancestralidade.
E, embora a interdição seja uma interdição moral, não tem nenhuma interdição legal. Sim. Ela é puramente moral. E os homens, eles, em geral, a gente viu pelas joias que apareceram, que tem, por exemplo, o que eles consideram de família? Quando tem as iniciais. O nome, o sobrenome é uma coisa muito importante para os homens. Apareceu, pelo menos, como algo, porque ela tem uma linhagem masculina, ela vem do pai, pelo menos aqui para a gente. E tem as questões de mérito por ofício, ou Sim. medalhas, ou coisas assim. E as mulheres são uma outra lógica, é o anel do casamento, tá ligado à reprodução, muita reprodução, né? Então, para os homens também, quando eles começam a se descolar desses feitos heróicos dos antepassados, eles também, de uma certa maneira, começam a se descolar da joia, afetivamente. Então, o afeto é Sim. uma coisa que precisa ser Porque renovado, tem um aspecto reforçado. também assim de estar herdando as qualidades também daquela pessoa, né? Não só a Sim, história, não só os genes, né? Mas tem assim uma identificação também, né? De que é construída, caráter, que ela né? é trabalhada, exato, que ela é trabalhada o tempo inteiro. E ela é o tempo inteiro trabalhada, ela é o tempo inteiro refeita. A cada repasse, certamente, tem coisas retiradas e coisas que são acrescentadas. Então, ela trabalha muito com a imaginação, muito com a fantasia. Né? A pessoa ela está ali construindo a história dela na joia e Uhum. atribuindo a ancestralidade. Sim, Que é sim. para poder dar legitimidade, porque é isso que vai dar o lustro para a joia, na verdade. O tempo inteiro ela tá. Nenhuma história que é repassada é uma história real. São todas. Entram coisas e saem coisas e se fantasia. É. Né? Uma, 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 uma cena interessante assim que eu vivi lendo a tua tese é quando eu passei ali pelo anel de noivado da princesa Diana que o filho dela passou para sua noiva, né, para Kate. E daí esse anel ele aparecia na série, né? Na série The Crown. O Charles dando de presente para Diana. Era um anel que ele é marcante ali na série. Eu tinha visto a série, então o anel me chamou a atenção logo. E para mim, pelo menos, ele vem com uma carga assim que se eu fosse a noiva, eu não gostaria de estar recebendo aquele anel, né? daquela relação, entendeu? Aquela relação tem uma carga que eu não gostaria de estar ali recebendo aquela carga junto com a minha nova relação, não. Que é aquela dimensão venenosa da dádiva, né? Que eu falei também no trabalho, que a dádiva, um presente, ele pode ser um veneno também. Né? Que a palavra tem a mesma origem indo-europeia, que significa. A gente vê no inglês e no alemão, né? O gift e o das Gift. Gift em inglês, que é presente, e das Gift em alemão, né? O Martin, acho que estava por aí, ele pode confirmar, que quer dizer veneno. A grafia é a mesma, né? Tem uma origem comum, e isso dá essa característica da dádiva ser, ao mesmo tempo, né? Um anel desse ser ao mesmo tempo uma joia, um presente e um veneno, um ônus e um. Muito legal. Travou de novo. Então, o Acioli Lopes, que é meu pai, tá fazendo uma pergunta aqui. A inaliabilidade de um bem não gera prisão mental ao passado? Caiu de novo.
pergunta, né? Tem uma questão. Tô Alô? aqui. É a prisão mental, né? Eu conheci teu pai, coisa mais querida. Uhum. É assim, não é uma questão psicológica, né? É uma questão social mesmo, porque precisa acreditar que é algo sagrado, né? Um bem, coisa do tipo, para poder. É uma responsabilidade moral, criando. Isso sem dúvida. Isso não é, isso é uma coisa que a gente observa em várias sociedades. É uma questão de responsabilidade mesmo com a ancestralidade. Isso que aparece. Agora, como é que você montou o teu Que elenco? assim, o meu elenco foi É, porque são muitos casos, né, que você relata, que você estuda. foi na base da gentileza mesmo, das pessoas me dando esses presentes, né, que eu considero as joias de pesquisa, eu chamo de joias de pesquisa, cada joia que entra, né, que tem um valor e é uma coisa extremamente preciosa. Mas eu não tive esforço nem, eu não tive dificuldade para conseguir todas esses relatos, né, que as pessoas me apresentassem as suas joias de família. Muito pelo contrário, ficou muita coisa de fora. As pessoas têm uma necessidade, assim, uma vontade de contar essas histórias, porque elas vão percebendo, e eu fui percebendo isso aos poucos, que é guardado de fato precisa ser contado para poder ser repassado. E aí, sim, não se perder, né? É o único jeito de você guardar alguma coisa que é passando adiante, né? E aí, a pergunta do teu pai, que eu queria voltar, eu acho que ela Sim. entra bastante aí, é a questão mesmo da inalienabilidade que você dá sem você alienar total, né? Você dá sem que você continua, aquilo continua sendo seu e daqueles que vieram antes. Então te coloca nessa dinastia afetiva, né? Faz esse encadeamento entre as gerações. E, bom, pode ter a recusa, como tu falou, né? Tu recusaria o anel da Diana, né? E aí quebra Não sei se ela podia essa. recusar, né? Acho que ela não podia recusar, né? Eu não sei se ela queria recusar, porque cada vez que É, aquele também. anel aparece ela e aparece a Diana, né? E ela é uma pessoa, aparece como uma pessoa digna de portar algo, e aquilo dá uma dignidade para ela, assim. Se ela recebeu, é porque ela é inalienável, é porque ela é preciosa, é porque ela é muito especial. Dependendo da leitura que a Entendi, pessoa claro, faz daquilo, claro. né? Ela recebe aquilo e ela se torna digna. Ela só recebe, na verdade, porque ela é digna de toda aquela ancestralidade, Aham. né? A Megan recebeu Mas ela também foi alguma coisa, não? criticada. Oi? A Megan recebeu também alguma coisa? Tu sabe que ela foi bem criticada quando aquele gesto foi muito criticado. Mas essa questão da inalienabilidade eu acho ela fascinante, porque a gente percebe que tem várias coisas que são dadas sem que as pessoas possam efetivamente dispor delas. Elas continuam. E a forma como tu te refere àquilo, né? Este é o anel da minha avó. Ou este é o anel da minha bisavó. Cor tá muito ruim. Da... Não deixa de ser a joia de quem veio antes, né? É o anel da Diana. Aham. A questão é o anel da Diana, é o anel da bisavó de quem veio. Porque logo no início da tua tese, Aline, você descreve um momento que você está num congresso e um professor vem conversar com você para falar do teu estudo, do que você tinha apresentado, tal. Isso era nos Estados Unidos ou no Canadá, né? Não estou lembrando agora. Eu era um professor americano. E você
e você já bota logo o olho no relógio dele. Por isso que eu te perguntei como é que você foi formando esse elenco, porque você já estava já... só procurava isso em tudo que era lugar, Não, né? Ai, não, você fica obcecado. Obcecado. Eu chegava assim, olhava e começava a enxergar tudo, assim, daí você bota o olho e pergunta. E eu já consigo reconhecer, né? A maneira como a pessoa usa e tudo mais, a gente reconhece. Às vezes a pessoa posta uma foto, até tem uma amiga minha aqui, a Annelise, que a namorada dela postou, eles postaram uma foto das alianças, né, do noivado, e daí tinha um outro ali junto, e eu olhei e disse, aquele ali é um anel de família. Aí, sim, era da avó. Então eu já começo a reconhecer o olho vai ficando bem esperto para identificar o que é o que não é uma joia de família. E aí depois teve aqueles outros dois casos mais alongados lá do final, não sei se você chegou a ver, mas que tem da baronesa, né, da pulseira da baronesa, de Pelotas, e o anel da tia Tarsila. Pois é, que aí foram... que me chamou a atenção, porque você veio trabalhando com personagens anônimos, vamos dizer assim, e a única personagem famosa era a Tarsila, né? E a família da Tarsila. Uhum. Aquela foi a última personagem, uma das últimas. Personagem que apareceu para mim mais pro final da tese. Daria para fazer uma tese só sobre o anel da Tarsila, mas eu não acho que isso seria uma tese, né? Eu resolvi trabalhar com as pessoas normais, assim, né? Como a gente, o tempo inteiro. Mas acabei destacando aquele capítulo mais por uma questão de possibilidade de você contar assim, de uma forma mais longa, tanto a dela quanto a da baronesa, que você consegue chegar a 5, 6 gerações para mostrar como que essas coisas passam. E no caso do anel da Tarsila, o que me chamou a atenção ali é que aquele anel ele era para estar com a Beatriz, né? A Beatriz que é a neta da Tarsila. Só que a Beatriz morre em 49, era a única neta, aí a única filha, que é a Dulce, morre em 66, e a Tarsila só morre em 73. Não, 71, 73, acho que é, né? Acho que é. Ou 72. 72. Então, 72, 73. Agora eu me fugiu. Mas acontece que me chamou a atenção para isso, né? Quer dizer, os movimentos que as joias fazem, né? E quando a Dulce morre, para quem que vão? Então, o que dá para observar naquele caso da Tarsila ali, que eu acho genial, é como que se dá essa dinastia afetiva, né? Esse núcleo familiar que a gente consegue observar por um diagrama de parentesco e que mostra que uma família, né? Existem as famílias dentro de uma mesma família, da forma como elas se organizam, né? E sabe com quem que elas vão estar e como é que elas podem se organizar, observando o movimento das joias de família. E ela é sobrinha neta da Tarsila, não é isso? E tem o mesmo nome, né? E a Tarsila do Amaral também, né? E herda tudo e leva adiante, né? Ela cuida do espólio, ela cuida da parte de licenciamento e tudo mais. Assim, ela foi uma generosidade comigo, assim, que eu não tenho nem palavras para agradecer da maneira como ela abriu a casa e a vida, né, deles todos. E ela gerencia isso, mas ela não é a única pessoa que fica com o que vem desse licença. É um monte de gente, inclusive aqueles que não eram tão admiradores da Tarsila em vida, né? A parte da família que implicava bastante com a forma como ela levava os cores dela também. O meu pai está perguntando aqui, Aline, se guardar essas joias não é como guardar as cinzas da pessoa na sua própria casa. E eu estou lembrando aqui de um caso pitoresco que derreteram 2 dentes de ouro do falecido e transformaram num anel, né?
Então a gente vai se deparando com esse tipo que parece estranho, mas é contado com tanta fé. Diamantes feitos de cinzas humanas, é uma coisa que ele faz. É um serviço que se oferece em crematório. Dá para guardar, inclusive, eles têm nos crematórios também os relicários que você pode guardar a cinza dentro e carregar, os relicários de ouro. Então, a ideia sacra do relicário, de você levar junto. Foi uma forma, na parte que eu conto ali de quem transforma cinzas humanas em diamante, que é uma forma de você trazer aquele, né? Porque na urna, o cinza, ele fica. Na urna, como cinza, fica trancado, fica longe da vista, né? E ali, como diamante, você pode pendurar num colar, você pode entregar para uma família, para um familiar na outra geração, alguma coisa, e o seu antepassado reluzente lapidado, né? Mas, sim, dá para pensar muitas formas de joias de família também, que não se esgotam, né? O meu trabalho acabou tratando desses artefatos, por terem também essa característica venal, né? Esse desejo de mercado e tudo mais. Mas as pessoas vão considerar suas joias de família, existem várias possibilidades, né, de pensar em joias de família e considerar, assim. Eu não tenho como dar conta de todas. Agora, uma coisa que me chamou a atenção é que você, ao longo do texto todo, você sempre. Você está me ouvindo? Que dá uma travada aqui. Alô? Eu tô aqui, tô Está me ouvindo? ouvindo. Fala, querido. Então, Agora sim. ao longo do texto, você vai sempre fazendo também uma reflexão sobre você, sobre o seu papel, a tua condição ali, a tua situação naquela relação, sobre. Isso me surpreendeu porque, assim como eu estou afastado da academia, enfim, a gente imagina que num texto com esse, com esse objetivo científico, você tenha um olhar só para o objeto, né? Você analisa, você descreve, você reflete sobre o que você está estudando e você deixa o pesquisador de fora disso, assim. Eu não esperava ver essa mão dupla tão claramente estabelecida assim num texto, entendeu? Tá. Isso é algo bastante peculiar da antropologia, sabe, Gustavo? A gente escreve em primeira pessoa e a reflexividade do pesquisador ela está presente desde os nossos clássicos, né? E cada vez mais, principalmente quando a gente trabalha com grupos ou com contextos dos quais a gente faz parte. Então, o estranhamento do familiar, assim, é algo que a gente já começa a aprender. Bom, então, isso não é uma coisa que não seja comum, é bem comum na antropologia fazer essa reflexão o tempo inteiro, né? Qual é o meu papel aqui? Porque a gente está interferindo no campo, nas relações, né? Na forma. Quando eu digo ali que eu entrego, que eu não entrego um palco para as pessoas fazerem a performance delas contando as suas histórias, né? É isso que acontece mesmo numa entrevista, né? A gente só consegue o mais íntimo delas, né? O mais sagrado que elas têm, quando a gente também entrega, dá essas condições para a pessoa se sentir à vontade e falar. Então, a gente precisa estar o tempo inteiro reconhecendo aquele sujeito também como uma pessoa que tem sentimentos e tal, e isso e demonstrando nesse processo, né? Mas também fazendo uma reflexão crítica do quanto a nossa presença e a nossa performance está atuando ali para tornar aquele encontro possível.
E, E porque se fosse outra mas pessoa, assim, outras coisas viriam à tona, né? E não aquelas, lógico, né? lógico. Então isso tem que ficar muito claro, quem você é, de onde é que você está falando, né? Isso é muito, muito demandado pela antropologia, assim, porque a subjetividade. Olha, na escolha de um tema de pesquisa, de uma ciência exata, já, quando você está escolhendo um tema de pesquisa numa ciência exata, você está colocando subjetividade também o tempo inteiro. É equivocado a gente pensar que essas coisas elas não estão o tempo inteiro embrenhadas, né, misturadas. Elas estão as escolhas dos seus objetos, por onde você vai, como que você vai escrever, quem é você. Isso está nos trabalhos. Quando você começa a procurar as histórias de vida do próprio autor, né, do cientista, você percebe que sempre tem alguma inquietação ligada à sua vida, que está colocada ali, né, das escolhas teórico-metodológicas, éticas, né, e sempre tem. Agora, uma coisa é que a antropologia resolveu assumir isso, assim, assumir, e que também tem excessos, né, pode ser criticado, nem sempre as pessoas, às vezes ficam um tom egóico, isso precisa ter muito cuidado. Né? Quando a gente escreve em primeira pessoa, cuidar para que aquilo não vire a sua própria história, né? Que seja a história que a gente está, não seja uma homenagem a si mesmo, né? Mas que seja uma homenagem ao mundo, né? E que seja algo que a gente faz pensando e pesquisando para fora, que aquilo não se torne um trabalho sobre, né? Mesmo que seja uma autoetnografia que existe, a pessoa falar a partir do próprio corpo, mas o tempo inteiro, né, isso precisa ficar muito claro, inclusive para o pesquisador, que ele está falando sobre algo social, cultural, que aquilo só acontece, né, porque ele está inserido e ele está atravessado por muitos fenômenos. Então, isso que é o que eu tento colocar isso bastante no texto. Eu tirei muita coisa no final, porque eu acho mas que é complicado mesmo você se colocar tanto, né? Eu acho complicado se colocar tanto num texto assim. Né? É, e para você, assim, você teve contato direto com as peças, né? Você teve a chance de Uhum. tocar, e, e daí você não conhecia aquelas pessoas, né? Você estava recebendo aquelas histórias pela primeira vez, não é É. isso? A maioria, tanto a baronesa quanto a Tarsila, sim. A baronesa que eu digo é a sexta geração da baronesa, né? Sim, sim. Pois é, as pessoas deixam você tocar. Assim, eu acho. Quando eu falo na confiança, né? E que às vezes me deixavam sozinha com a joia, é uma coisa muito. Eu ficava muito comovida assim, com a confiança e eu tinha que dar conta disso. Eu acho que eu ainda tenho que dar conta, tratar com responsabilidade, né? Não dá. Eu tenho que cuidar para não dar muitos detalhes e preservar as pessoas Ah, sim, também, sim. Mas eu queria né? falar assim, a diferença de você receber aquela peça, né, ter esse contato físico com a peça, e ao mesmo tempo estar aprendendo a história daquela família, daquele objeto e tudo mais. E no caso da Tarsila, não. Você já sabia quem era a Tarsila, você já tinha uma admiração. Totalmente diferente a tua relação como pesquisadora com aquele universo, né? Isso que eu fica muito. Por isso eu começo a trazer outras mulheres. Eu trago um pouco o bastidor da vida. Eu trago a Helena, que é a tia, que contou, guardou. Tem outras mulheres que vão aparecendo no trabalho e eu tento dar ênfase também para elas, né? Para mostrar que a Tarsila que existe hoje também pelo menos na família, ela também é uma Tarsila transmitida, né?
e que vai com aquelas joias e que vão contando algumas histórias e também a própria Tarsila que deixou vários documentos dela, ela fez um arquivamento dela, né? O que ela queria deixar e o que ela não queria deixar. A gente já faz isso durante a vida, né? Tem passaporte que a gente guarda, tem passaporte que a gente bota fora, e essas coisas vão compondo a nossa vida, a nossa narrativa. A gente tem uma pré-narrativa do que a gente quer contar ou não contar. E aí, as histórias que elas têm são muito trabalhos em cima da narrativa que a própria Tarsila construiu para ela, né? As coisas que ela deixou, né, e que ela quis que fossem contadas. Certamente tem muita coisa que não vai ser contada. E também falar a partir do anel, né? Que tem uma para essa sobrinha neta, né? Que é uma importância, o fato dela ter recebido e ter não é só o anel, né? Mas é quase como uma assinatura e mostra que ela está ligada a essa tia. Tanto que ela escreveu um livro, acho, Sim. né? O Anel Mágico da Tia Tarsila, onde ela conta a fábula que ela criou da relação dela com a tia e esse anel. É interessante, né? Entender essa construção da própria identidade da pessoa, né? Pra gente que é mais pipa voada assim, eu nem tanto assim, porque eu tenho uma relação com o meu avô, como meu avô foi escritor e foi compositor também. Eu tenho essa identidade, por exemplo, de estar de alguma maneira dando sequência, ou ser o neto, ser o genro, né, que... Então, como meu avô também era escritor e compositor, eu, por exemplo, tenho essa relação, eu tenho ele em mente sempre nas coisas que eu vou fazendo na minha vida, assim, eu me sinto não exatamente herdeiro, mas me sinto pelo menos dando uma continuidade, assim, de ser mais um artista na história da família, entendeu? Tem essa. Mas outras pessoas não, outras pessoas constroem uma identidade quase que sou eu e sem muita ligação com quem veio antes, né? Depende de como as coisas são trabalhadas na família, né? O que eu acho interessante também nesse trabalho é que mostra uma possibilidade de construção de ancestralidade. Existem outras, algumas vão se dar por questões de trabalho, por exemplo, né? Você que tu falou do teu avô, dessa identificação com as artes mesmo, né? Com a criação da música, da literatura, desse tipo de coisa. É uma outra forma de construir ancestralidade. São maneiras diferentes. As joias de família é uma maneira possível de construção de ancestralidade, de reivindicar um pertencimento, de reivindicar uma identificação com o passado, né? Uma busca por uma forma de se entender também, né? E daí como você vê a importância dessa construção da ancestralidade assim, na vida das pessoas, para as pessoas é uma sensação de pertencimento, assim, a pessoa se sente mais segura no mundo, assim, qual a função, se a antropologia tem esse viés assim, qual é a função dessa construção de ancestralidade na vida do indivíduo? A construção da ancestralidade, que é um tema clássico que a gente vê em várias populações, tradições e tempos, né? O que a gente percebe é que aqui tem uma ambiguidade entre o pertencimento e a diferenciação, né? E numa lógica individualista, né, de que nós somos
quem nós somos por nós mesmos, né? Que é um discurso liberal muito forte na nossa sociedade, né? Eu me fiz self-made man, né? E aí, quando a gente começa a conversar com as pessoas, mesmo quem tem esse discurso, começa a trazer para a gente essas identificações e tem essa necessidade, né? E a gente começa a perceber a complexidade que é o sujeito mesmo, né? Que esse discurso individualista, ele é absolutamente, né, sem sentido, né? Porque você nunca então, ele revela a ancestralidade, essa reivindicação de ancestralidade, ela revela, né, justamente essa dimensão do ser humano que ele é atravessado por muitas coisas, né? Por muitas pessoas, por muitas... não é uma geração espontânea de uma personalidade, de uma identidade. E quando tu encontra, assim, uma forma, um ponto, tu começa a buscar o sagrado das pessoas, a joia de família, ela dá acesso a um sagrado. Né? Tu vai identificando os valores, né? Da onde vem, da onde... É por isso que esse trabalho acaba sendo... Quais são as ligações, as reivindicações, e um mundo também fragmentado, em que a gente também não sabe direito nem quem a gente é. Isso, daí talvez seja a resposta mais possível, mais à mão, digamos, para a pergunta fundamental do de onde viemos, para onde vamos, né? Pelo menos você sabe que veio do seu pai, do seu avô, né? E está indo pro buraco. Algum ponto que faz sentido, né, Gustavo? Mas eu acho que é interessante justamente isso, desconstrói também aquela ideia de que, não, eu sou eu porque eu sou completamente diferente da minha família, né? Eu sou... E isso passa também pela recusa, pela negação, pela recusa de um espólio, pela recusa de uma herança, né? Pela recusa de um bem. Isso pode acontecer. Eu não cheguei a tratar isso em profundidade, mas isso seria um outro trabalho, né? Partindo do que foi rejeitado e o porquê. Né? Que tu não quer uma identificação. E como a presença de um objeto pode marcar esse pertencimento que às vezes não é desejado. A pessoa é justamente o contrário, né? Ela não quer aquilo. Aquilo é algo que é diferente ainda daquela dádiva veneno, que você recebe, você tem a responsabilidade, você perde o sono porque você precisa repassar. Mas você quer fazer parte daquilo, você quer participar daquela dinastia. Tem outros casos que não, você não quer. E aí você recusa. Eu não quero esse presente, eu não quero essa coisa que foi do meu avô, que foi do meu pai, que foi... A não ser que eu limpe essa narrativa. Agora, Aline, partindo desse princípio de que a joia de família não é necessariamente uma joia pelo seu valor monetário, né, pelo seu valor venal, você já pesquisou, você tem indícios desse tipo de transmissão também entre as camadas menos abastadas da população, de objetos de valor afetivo que não têm valor nenhum, mas que vão sendo repassados? Sim, inclusive de joias, né? Alianças, por exemplo, isso apareceu muito. Eu acabei não entrando tanto nisso, assim, para não falar tanto aliança, mas o ouro é algo que dá algum tipo de status, ainda que o status seja muito pequeno, assim, para quem olha de fora, para quem, né, para as camadas médias e tudo mais, mas é algo que significa, que conota, né, uma ascensão social. A gente vê muito isso, o ouro sendo cobiçado, por exemplo, no funk, né, em algumas culturas e tal. Então, agora eu já estou começando a observar, já daria para dizer que tem essa parte de joia, mas algumas joias, né? Principalmente essas. Agora, outras coisas seriam tudo para se fazer. Eu acho que vale muito a pena estudar. Eu faria um trabalho, eu tinha vontade de fazer um trabalho em camadas populares para ver o que
o que que é repassado como uma lembrança que é mais forte. Não sei se imagino que talvez tenha alguma coisa ligada à religião ou para ver quais são as. Embora eu tenha identificado, como eu comentei, né, as alianças elas acabam sendo bem importantes para repassar a aliança, né? Porque ela aparece em Muito famílias legal. muito pobres. Eu não sei se eu respondi. Alô? Alô? Tô aqui. Voltou. Ó, a Eu Annelise não está sei se eu falando que respondi. a Annelise tá falando que a mãe dela herdou uma imagem de Santo Antônio da avó, por exemplo. A imagem tem mais de 100 anos. É, Já deve estar, já eu acho que a deve ter parte um valor menor agora, hein? de religião entra bastante nisso, sim. Eu diria, mas eu precisaria estudar, Gustavo. Eu não posso te afirmar isso com certeza, não. Eu fiquei mais em camadas médias mesmo. Mas percebi, assim, poucos relatos a questão de aliança, de casamento, que as famílias mais pobres têm um ourinho, Uhum. Aham, entendi. sabe? Tem um ourinho. O ouro é uma coisa, assim, que aparece muito. Mas eu teria que investigar. Eu acho que é um trabalho fascinante para ver o que seria o equivalente ou algo assim. Bem boa a pergunta. Muito legal. Muito legal. Aline, já Ai, estamos. que pena que cortou tanto de. Já estamos em 1 hora e meia também de papo. Eu quero te agradecer. Foi muito legal ter lido a tua tese. E é muito legal conhecer a tua história também, né? Eu acompanhei, eu sou testemunha, assim, distante, mas sempre tendo notícias do que vocês estão fazendo e tal. Então, muito obrigado por aceitar a entrevista, foi uma delícia o papo. Pois é, eu peço desculpas pela conexão, isso foge do Do teu controle, né? meu controle, infelizmente. Mas eu amei estar Legal. aqui e eu desejo todo sucesso pro projeto, né? Sou super fã. Legal. Tá? E um beijo para todos vocês. Muito bom. Lembrando todo mundo que a gente está com convênio com a Frente de Mobilização da Maré, do Complexo da Maré aqui no Rio de Janeiro. Então, quem quiser contribuir para socorrer as pessoas que estejam em situação vulnerável, de financeira vulnerável lá, tem aí na página, pode contribuir pelo Simpla, por Pix, tal, tem todo um esquema aí para a gente, além de conversar aqui, de se encontrar, tá ajudando as pessoas e facilitando para todo mundo nesse momento tão difícil. Tá? Legal. Beijão, Aline. Obrigada, querido. Valeu, pessoal.